Números 7. As ofertas de consagração do tabernáculo. Números 7 versículo 1. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Números 7 versículo 2. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento apresentaram ofertas. Números 7 versículo 3. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. Números 7 versículo 4. O Senhor disse a Moisés. Números 7 versículo 5. Aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Números 7 versículo 6. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Números 7 versículo 7. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. Números 7 versículo 8. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Números 7 versículo 9. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Números 7 versículo 10. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele. Números 7 versículo 11. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. Números 7 versículo 12. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 13. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 14. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 15. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 16. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 17. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Números 7 versículo 18. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 19. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 20. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 21. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 22. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 23. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Números 7 versículo 24. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta.
Números 7 versículo 25. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 26. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 27. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 28. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 29. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Números 7 versículo 30. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 31. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 32. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 33. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 34. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 35. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Números 7 versículo 36. No 5º dia, Selomiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 37. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 38. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 39. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 40. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 41. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. Números 7 versículo 42. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 43. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 44. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 45. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 46. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 47. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Números 7 versículo 48. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta.
Números 7, versículo 49. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7, versículo 50. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7, versículo 51. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7, versículo 52. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7, versículo 53. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Números 7, versículo 54. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. Números 7, versículo 55. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7, versículo 56. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7, versículo 57. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7, versículo 58. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7, versículo 59. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Números 7, versículo 60. No 9º dia, Abidã, filho de Gideoni e líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. Números 7, versículo 61. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7, versículo 62. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7, versículo 63. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7, versículo 64. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7, versículo 65. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. Números 7, versículo 66. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder de Dan, trouxe a sua oferta. Números 7, versículo 67. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7, versículo 68. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7, versículo 69. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7, versículo 70. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7, versículo 71. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. Números 7, versículo 72. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Aser,
trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 73. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 74. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 75. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 76. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 77. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Números 7 versículo 78. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naftali, trouxe a sua oferta. Números 7 versículo 79. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Números 7 versículo 80. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Números 7 versículo 81. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Números 7 versículo 82. Um bode como oferta pelo pecado. Números 7 versículo 83. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Anã. Números 7 versículo 84. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Números 7 versículo 85. Cada prato de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. Números 7 versículo 86. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. Números 7 versículo 87. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. Números 7 versículo 88. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Números 7 versículo 89. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o